Graça e paz, sejam muito bem-vindos ao canal Ensino em Palestra. Meu nome é Alex Paulo, é uma honra muito grande receber você aqui conosco. Eu estou aqui para, com muita alegria, com muito prazer, dar as boas-vindas para você que gosta do ensino da Palavra de Deus, para você que gosta de estudar as Sagradas Letras. O nosso canal tem justamente esse objetivo: estudar as Sagradas Escrituras, estudar a Palavra de Deus, transmitir o conhecimento da Bíblia Sagrada. Nós estamos propostos a trabalhar com a revista Lições Bíblicas, o guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre, nós estamos estudando um tema maravilhoso: o Espírito Santo e o Pentecostalismo. O tema da nossa revista é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós estamos juntos neste primeiro trimestre e vamos estudar até lá o mês de março, durante todo o mês de março, fevereiro e janeiro, sobre o Espírito Santo. Nós já trabalhamos com a definição do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, suas características, sua personalidade. Nós já falamos também sobre o papel do Espírito Santo na redenção da humanidade. Hoje nós chegamos à lição número 3, o batismo no Espírito Santo. Nós vamos falar ainda nesse trimestre sobre muitos outros assuntos pertinentes sobre o Espírito Santo, como frutos do Espírito, dons do Espírito, enfim, muitos outros assuntos nós vamos trabalhar nesse trimestre e queremos ter a sua companhia aqui conosco. Queremos ter a sua companhia para esse estudo sistemático sobre a terceira pessoa da Trindade. Muito obrigado, então, a você que está conosco, muito obrigado a você que está chegando agora, você que já é inscrito no canal, você que já faz parte da nossa comunidade, muito obrigado, porque você a cada semana está aqui conosco assistindo os nossos vídeos, assistindo as nossas aulas. Você que está chegando agora, um convite: inscreva-se no canal, ative o sininho, coloca ali todas para receber todas as notificações sobre os nossos vídeos. Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal, é um vídeo por semana, um estudo por semana, e assim nós estamos vencendo com muita alegria, com muito prazer, este propósito de trabalhar com o ensino cristão. Muito obrigado, então, vamos juntos para mais uma lição da semana. A lição desta semana é a lição número 3, o batismo no Espírito Santo. O nosso tema vai falar sobre o que é o batismo com o Espírito Santo, a definição do batismo com o Espírito Santo, a necessidade do batismo com o Espírito Santo e também o que o crente ganha com o batismo com o Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, vai lá do capítulo 2, versículos 1 até o versículo 13. Gostaria de convidar você para ler na sua Bíblia esta passagem. É muito importante, é muito interessante que você leia, porque ela pontua o trabalho que vamos agora desenvolver sobre o Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. A nossa introdução, e nós estamos seguindo agora o roteiro da nossa revista Lições Bíblicas, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos seguindo o roteiro e a introdução, depois nós temos o primeiro ponto, o primeiro tópico: o que significa batismo no Espírito. Primeiro subtópico: o fenômeno do Pentecostes. Segundo subtópico: duas bênçãos distintas. Terceiro subtópico: conceito teológico. O batismo com o Espírito Santo. Lemos lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu, na verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, ou, dependendo da tradução, as sandálias, não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Existem várias definições sobre o batismo com o Espírito Santo. Muitas igrejas discordam. E nós sabemos que as igrejas, elas têm as suas teologias, as igrejas abraçam determinada teologia, determinado padrão, determinada escola de interpretação da Bíblia, e aí acabam por divergir-se entre elas sobre alguns pontos. E um dos pontos de divergência é o batismo com o Espírito Santo. Algumas igrejas ensinam que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência única.
O batismo com o Espírito Santo se deu lá no dia de Pentecostes, lá no livro de Atos, capítulo 2. Somente nessa data específica, quando o Espírito Santo veio habitar definitivamente na terra. Somente nessa data específica teria ocorrido o primeiro e único batismo com o Espírito Santo. Essa experiência única não viria jamais a se repetir, nunca mais se repetirá. O batismo com o Espírito Santo é único. Essa é uma das teorias defendidas por algumas igrejas. Outras entendem que o batismo com o Espírito Santo acontece no ato da conversão. Para muitas igrejas, o batismo com o Espírito Santo ocorre no ato da conversão da pessoa, quando a pessoa aceita Jesus Cristo e este aceite é ajudado, este aceite é arquitetado, esse aceite é realizado, é executado por obra do Espírito Santo. Acompanhe a lição número 2. Você pode entrar na nossa playlist, também no final aqui do vídeo nós vamos deixar um link para a lição número 2 e nós falamos muito sobre este assunto, como é o convencimento do Espírito Santo, como o Espírito Santo convence a pessoa. É por emoção? É por razão? Então fica o convite para você ir lá na playlist e assistir a aula número 2. Lembrando que as nossas playlists estão todas em ordem, todos os vídeos estão ali em ordem com as playlists para que tudo fique muito bem organizado. E a playlist desse trimestre é o verdadeiro pentecostalismo. No final desse vídeo nós vamos deixar o linkzinho para a lição 2, aí você vai lá e vê como funciona o convencimento do Espírito Santo. Mas voltando aqui a essa teoria defendida por algumas igrejas. O batismo com o Espírito Santo acontece no ato da conversão da pessoa. A pessoa se converte e imediatamente ela recebe o Espírito Santo e é batizada com o Espírito Santo. Uma outra teoria defendida por algumas igrejas é que o batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção. Para a maioria dos pentecostais, o batismo com o Espírito Santo tem o nome de segunda bênção. A primeira seria a salvação propriamente dita, e a salvação aqui diz respeito ao convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo convence a pessoa se coloca em um estado de regeneração, a pessoa ela se converte e então recebe a primeira bênção. Receber Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, aceitar a obra de Jesus Cristo, aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, seria a primeira bênção. A segunda bênção seria o batismo com o Espírito Santo. O principal argumento utilizado por essas igrejas é a afirmação de que as pessoas que estavam reunidas durante a descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, durante a festa do Pentecostes, eram todas já convertidas. Esta é uma teoria defendida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma das igrejas pentecostais de maior influência no país. Nós respeitamos as duas primeiras teorias aqui elencadas e também os seus respectivos seguidores, mas nós vamos alinhar este estudo com a terceira teoria, que o batismo com o Espírito Santo seria sim a segunda bênção. Experiências com o Espírito Santo. Embora o Espírito Santo estivesse lá no batismo de Jesus, e ele recebe ali, ele desce ali em forma de uma pomba, a sua obra só foi inaugurada definitivamente no dia de Pentecostes. O batismo solene aconteceu em duas ocasiões muito especiais. Batismo com o Espírito Santo na Bíblia Sagrada acontece em duas épocas muito especiais. Lá no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4, já citamos este verso, vamos ler ele então. E cumprido o seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, ou todos juntos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Uma outra passagem sobre o batismo com o Espírito Santo está lá em Atos, capítulo 11, versículos 12 ao 15. Aliás, Atos, que é o conhecido também como o quarto evangelho, nós temos Mateus, nós temos Marcos, nós temos Lucas, nós temos João. Mateus, Marcos, Lucas, João, 4 evangelhos. Atos seria o quinto evangelho, mas também muitos chamam o livro de Atos dos Apóstolos, e outros tantos gostam de chamar de Atos do Espírito Santo, porque em Atos o Espírito Santo vem à terra, o Espírito Santo vem para a igreja e ele começa a fazer morada aqui na terra. Lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele também fazia a sua obra, só que ele ia lá, fazia a sua obra, voltava para o céu. Agora, aqui na terra, ele tem a sua base. Até então, a sua base era o céu e vinha à terra como visita. Hoje, ele aqui na terra é um morador. Ele está aqui na terra. Ele está entre nós. Ele está conosco. Hoje, a sua base de atuação é aqui na terra. Então, ele veio no dia de Pentecostes, capítulo 2, e também nós encontramos ele lá em Atos, capítulos 11, versículos 12 ao 13, ou melhor, vamos de novo, Atos, capítulo 11, versículos 12 ao 15. E disse meu espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vivia, ou melhor, como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aqui nós temos a experiência de Pedro ali na casa de Cornélio. E nessa passagem que nós estamos lendo, no final dela diz assim, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Ou seja, o Espírito Santo e uma nova experiência ali na casa de Cornélio. O Espírito Santo, então, nessas duas passagens muito distintas, muito interessantes sobre o livro de Atos, o qual eu gostaria de convidar você para que fizesse leitura. É interessante nós lermos o livro de Atos. É muito interessante para aqueles que gostam da história da igreja, para aqueles que têm prazer, para aqueles que gostam de estudar sobre o princípio da igreja, estudar o livro de Atos. É um livro muito bom, um livro muito gostoso de estudar e também fala bastante, muito sobre o Espírito Santo. Então, um convite para você fazer a leitura do livro de Atos. Aliás, eu gostaria de convidar você para comentar. Você já leu o livro de Atos? Você já leu todo o livro de Atos? Qual o livro que você já leu? Quais os livros que você leu em 2020? Os livros integrais da Bíblia Sagrada? Ou se você conseguiu fazer uma leitura íntegra da Bíblia Sagrada, uma leitura por completo da Bíblia Sagrada? Deixe aí no seu comentário, eu gostaria de ver a sua opinião, eu gostaria de também ter a sua interação. É muito importante também os seus comentários para o nosso canal. Chegamos ao tópico 2, o propósito do batismo no Espírito. Primeiro subtópico, finalidade. Segundo subtópico, a capacitação do Espírito. Terceiro subtópico, uma necessidade real e atual. A quem se destina o batismo com o Espírito Santo? Para quem professa sua fé em Cristo. Para quem nasce de novo e, portanto, recebeu o Espírito Santo. Para quem recebeu o Espírito Santo e ainda deu morada a ele em seu coração. Convidou o Espírito Santo a fazer parte do seu coração, do seu íntimo e também da sua vida, do seu dia a dia, do seu cotidiano. O batismo com o Espírito Santo e o ministério pastoral. Em muitas igrejas evangélicas, ser batizado com o Espírito Santo é um pré-requisito a ser atendido para que essa pessoa passe a trabalhar mais efetivamente na obra de Deus, passe a ser elencado como um trabalhador na obra de Deus, passe para uma nova perspectiva ministerial, exerça um cargo ministerial, exerça um cargo eclesiástico, exerça um cargo na igreja, ou seja, como auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, ancião, enfim, tantas nomenclaturas que as mais diversas igrejas utilizam. Geralmente elas elas requerem que os seus membros eles sejam batizados com o Espírito Santo para exercer algum cargo ministerial, enquanto outras não têm essa preocupação. Mas
Claro, isso aí vai de igreja para igreja, vai de denominação para denominação. Isso não é uma regra, mas é algo que é bem interessante, porque durante a igreja primitiva, quando eles fizeram a seleção dos diáconos, um dos requisitos é que fosse cheio do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Ser cheio do Espírito Santo capacita a pessoa para exercer o cargo ministerial, capacita a pessoa para trabalhar na obra de Deus. É algo muito importante e que as igrejas deveriam ter um olhar muito especial para esse diferencial, ser cheio do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo e a salvação. O batismo com o Espírito Santo não é requisito para a salvação. Muitas pessoas se angustiam, e eu conheço várias pessoas que se angustiaram porque não foram batizadas com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo e a salvação. O batismo com o Espírito Santo, isso é muito importante que se entenda, não é um pré-requisito para a salvação. Muitas pessoas, elas se angustiam porque não foram batizadas com o Espírito Santo. Elas acham porque não receberam o batismo com o Espírito Santo não serão salvas. Eu conheço várias pessoas que tinham essa angústia. Achavam que não receberiam a salvação porque não foram batizadas com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, de novo, não é um pré-requisito para a salvação. Muitas pessoas serão salvas e não serão batizadas com o Espírito Santo. Elas têm o Espírito Santo no momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós aceitamos a Trindade. Nós aceitamos Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo já faz morada em nós. Nós já temos o Espírito Santo. Agora, ser batizado com o Espírito Santo é uma outra etapa, que muitas vezes não acontece. Algumas pessoas não passam por essa etapa, mas não deixam de ser salvas por isso. O não ser batizado com o Espírito Santo não faz com que a pessoa perca a salvação. Não faz com que a pessoa se afaste de Deus. Ou não faz com que a pessoa seja afastada, que Deus se afaste dela, que o Espírito Santo se afaste dela, que Jesus Cristo se afaste dela, que a Trindade se afaste dela. Não existe isso. A pessoa que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, de novo, recebe também o Espírito Santo. Até porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, promove a regeneração, opera a santificação. É o Espírito Santo, meus amados, que distribui os dons, distribui os talentos, auxilia na frutificação da pessoa. A pessoa recebeu a salvação e essa independe do batismo com o Espírito Santo. A salvação depende da obra regeneradora do Espírito Santo. Isto é líquido e certo. Nós citamos no vídeo anterior uma frase de Spurgeon em que ele dizia: é mais fácil eu aceitar que o leão vai se tornar um vegetariano do que eu pensar que uma pessoa pode ser regenerada, pode receber a salvação, pode ser convencida do seu erro sem o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo é providencial no ato da salvação, mas o batismo com o Espírito Santo não é um pré-requisito para a salvação. E quais são as evidências do batismo com o Espírito Santo? E agora nós entramos numa outra seara, onde também há muita divergência entre as denominações, onde há muitas divergências entre as várias igrejas, e eu quero aqui saudar a você que pertence a igrejas de cultura neoliberal, de cultura neopentecostal, vocês que pertencem a igrejas que têm a linha teológica pentecostal, vocês que pertencem à igreja reformada, vocês que pertencem a igrejas históricas, vocês que pertencem a igrejas católicas, vocês que são de outras religiões, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade, você está em casa. E eu quero pedir para você a permissão para falar sobre a nossa teologia, a teologia assembleiana, é a teologia da qual eu faço parte, é a teologia a qual eu defendo, e com muito respeito nós vamos tratar aqui sobre essa teologia, e essa teologia ela fala também sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo. E uma das evidências para nós
evangélicos assembleianos do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas ou falar em línguas estranhas. Disse Thomas Hover: o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. O falar em línguas é uma marca registrada da Igreja Pentecostal. Nossa identidade, o que nos diferencia das outras igrejas e movimentos, passa obrigatoriamente pela singular experiência do falar em outras línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas nós, pentecostais, não aceitamos que uma pessoa que não fale em língua estranha seja discriminada em nosso meio. Uma pessoa que não recebeu o batismo com o Espírito Santo seja discriminada em nosso meio. É inadmissível que alguma igreja pentecostal, de vertente pentecostal, que aceita o falar o falar em línguas com a ação do Espírito Santo, é inadmissível que esta igreja faça uma distinção entre seus membros que falam em línguas e os que não falam em línguas. Essa distinção deve existir, nós já falamos sobre isso, no caso da pessoa exercer um cargo ministerial. Aí sim, aí muitas igrejas pentecostais usam essa distinção. Somente pode receber um trabalho, somente pode ser ordenado ao ministério aquela pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo, e isso está alicerçado lá em Atos, no capítulo 11, quando da instituição do diaconato, quando foram escolhidos os diáconos para a igreja. Ali uma das evidências a serem atendidas, um dos requisitos a serem atendidos era, como nós já falamos aqui, o batismo com o Espírito Santo. Por isso muitas igrejas pentecostais, elas somente colocam nas suas fileiras para trabalhar na sua área eclesiástica, na sua liderança eclesiástica, como membros do ministério, pessoas que falam em línguas, pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. O falar em línguas, então, para nós é uma evidência clara e objetiva que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Porém, não quer dizer que a pessoa, sendo batizada com o Espírito Santo, vai sempre falar em línguas. Algumas pessoas falam em línguas uma única vez, como evidência do batismo com o Espírito Santo, e não falam mais. Isso depende muito. Isso não é uma regra. Isto não é uma receita de bolo. Isto é a ação do Espírito Santo e ele define. Claro que a pessoa pode buscar o batismo com o Espírito Santo, claro que a pessoa pode pedir o batismo com o Espírito Santo, claro que a pessoa pode buscar o falar em línguas, se ela tem isso no seu coração, se ela tem esse desejo, por certo o Espírito Santo estará atendendo ela. Daniel Berg e Gunnar Wingren, que foram os fundadores da Assembleia de Deus, juntamente com outros cristãos, foram convidados a se retirarem da Igreja Batista, porque essa denominação era absolutamente contra a manifestação do Espírito Santo como falar em línguas. É uma teologia diferente da nossa. Respeitamos, é uma igreja tradicional, é uma igreja de muito respeito, de muita credibilidade no cenário evangélico nacional, a Igreja Batista, a quem devemos prestar a nossa reverência. Porém, Daniel Berger e Gunnar Wingren saíram daquela igreja porque lá eles não aceitavam o batismo com o Espírito Santo e então fundaram a igreja, a Missão da Fé Apostólica, que era uma igreja que já existia nos Estados Unidos e depois lá nos Estados Unidos recebe o nome de Assembleia de Deus, e aqui no Brasil também é batizada de Assembleia de Deus. E assim nasce a igreja Assembleia de Deus no Brasil, justamente por obra do Espírito Santo, justamente por falar em línguas. Assim nasce a nossa denominação. Tópico 3. Antes de começar o tópico, gostaria de convidar você para, se estiver gostando do vídeo, se este vídeo for produtivo para você, deixe o seu like ali, coloque o seu setinho, coloque o seu joinha, deixe o seu like ali, porque é muito importante para o YouTube visualizar o joinha, visualizar os likes, e assim ele entende que esse vídeo está sendo produtivo. Também deixe seu comentário, é um pedido que nós fizemos para você. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, participe conosco, faça parte da nossa comunidade. Vamos então ao nosso tópico 3, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Primeiro subtópico, as outras línguas. Segundo subtópico, função das línguas. Terceiro subtópico, a atualidade das línguas.
o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas. Aqui existe, de novo, grande divergência entre as várias interpretações teológicas, entre as várias igrejas evangélicas. O batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas. Falar em línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. É uma expressão vocal inspirada pelo Espírito Santo. O crente fala em uma língua que desconhece. E essas línguas são divididas em duas categorias. A xenolalia, que são as línguas humanas. Na ocasião do Pentecostes, estavam em Jerusalém pessoas oriundas de todas as nacionalidades, porque ali em Jerusalém as pessoas vinham para uma das 3 festas. Aliás, existiam muitas festas. Aliás, o povo judeu era um povo festivo. O povo hebreu era um povo muito festivo, gostava de festas. Sempre quando faziam as suas colheitas, eles faziam festas. Sempre quando relembravam acontecimentos importantes, como a saída do Egito, por exemplo, como a peregrinação pelo deserto, por exemplo. Sempre quando acontecia a comemoração dessas datas, a relembrança, a rememorização, a memorização dessas datas, ela se dava nas pessoas através das festas que eram feitas. E existiam ali muitas e muitas festas. Uma das mais tradicionais, era o dia de Pentecostes. Ali estavam pessoas de vários lugares para fazer aquela festa, para participarem daquele grande evento, para participarem da festa de Pentecostes. Interessante aqui que os discípulos falavam em sua língua materna e seus ouvintes de diferentes nações ouviam em seus próprios idiomas. Foi a primeira tradução simultânea da história. Stanley Horton diz assim: xenolalia é o falar em línguas em um idioma conhecido, estranho apenas a quem o fala. Quem fala não entende, não domina o idioma, mas quem recebe está ouvindo aquele idioma. Também nós temos casos de pessoas que foram para a obra missionária, foram servir a Deus em outras nações, e olha só que interessante, elas não tinham domínio daquela língua. Nós temos a história, por exemplo, de uma missionária que foi para a França fazer a obra de Deus, só que não falava absolutamente nada de francês. Ela orou, pediu a Deus e o Espírito Santo concedeu miraculosamente a ela falar em francês. Não apenas falar, mas entender a língua francesa, sem nunca ter estudado, mas recebeu essa grande distinção, falar em um idioma desconhecido, até então desconhecido, porque ela começou a conhecer miraculosamente o idioma francês para fazer a obra de Deus. Então, ali, no dia de Pentecostes, aconteceu o fenômeno da xenolalia, falar em línguas humanas ou línguas de nações. A segunda categoria é glossolalia, também conhecida como línguas estranhas, e alguns dizem língua dos anjos, e língua dos anjos causa uma grande controvérsia e nem todos aceitam essa rotulação. Mas o que é a glossolalia? Ela é assim chamada por não ser humanamente interpretada. A princípio parece desconexa e sem qualquer sentido. Mas quem fala essa língua sente um revestimento espiritual. Paulo falou que o falar em línguas, a pessoa que fala em línguas edifica-se a si mesmo. E o falar em línguas, então, ou falar em línguas na categoria glossolalia, edifica a quem está falando. Quem é a pessoa que está falando? Uma pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo, e o falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Só fala em línguas quem é batizado com o Espírito Santo. Então, qual é o propósito de falar em línguas? Edificação da vida espiritual do crente. E como assim como funciona essa edificação espiritual? Falar em línguas é uma honra para o crente. Mas é preciso lembrar que falar em línguas edifica a pessoa que está falando, como nós já dissemos aqui. Se não houver quem interprete, nós temos também o chamado dom de interpretação de línguas. Se não tivermos quem interprete essa língua, apenas quem fala recebe plenitude, apenas quem fala é revestido, apenas quem fala é nutrido, digamos assim. Agora, quando houver um intérprete, aí toda a igreja é edificada. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 4 ao 6, diz assim:
O que fala em línguas estranhas, ou o que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós falais em língua, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também alguém interprete, para que a igreja receba edificação. Entende? Quem fala línguas estranhas de forma isolada, para si mesmo, então ele é edificado, está sendo edificado. Agora, quando alguém interpreta essa língua estranha para a igreja, toda a igreja é edificada. Lembrando que esse fenômeno chamado glossolalia não é compartilhado por muitas igrejas. Glossolalia é um fenômeno que é muito caro às igrejas pentecostais, é muito caro às igrejas pentecostais de raiz, como a Assembleia de Deus, por exemplo, mas é um fenômeno que não é aceito em muitas outras igrejas e em muitas outras denominações. O dom da variedade de línguas. No batismo com o Espírito Santo, o crente fala em línguas como sinal e evidência inicial da promessa. Isso não significa que recebeu o dom da variedade de línguas. O pastor Antônio Gilberto, um dos maiores teólogos, maiores pensadores da igreja evangélica no Brasil, ele define assim o dom de variedade de línguas. É um milagre linguístico sobrenatural e nem todos os crentes batizados recebem esse dom, diz o pastor Antônio Gilberto, de saudosa lembrança. O selo com o Espírito Santo é um outro aspecto também a ser falado, e também aqui, vou cair de novo agora aqui no mesmo discurso de que existe uma grande controvérsia. O selo serve para encaminhar a carta até o seu destinatário. Para nós isso é muito tranquilo. Significa que aquela correspondência foi paga e está em perfeitas condições de envio. Antigamente o selo era empregado para garantir que a carta fosse realmente enviada para o remetente identificado. Hoje nós não trabalhamos com carta, hoje a comunicação é instantânea, é e-mail, embora nós ainda utilizemos carta, principalmente no mundo corporativo, ainda se utilize carta, ou algumas pessoas mais românticas que mandam cartas, mas hoje a grande parte da comunicação até então feita por cartas é feito por e-mail, né, através de uma instantaneidade proposta pelos nossos dias. Mas o selo também serve para garantir a integralidade do conteúdo armazenado. Uma vez rompido o selo, o conteúdo é exposto. Se for rompido antes de chegar às mãos do destinatário, voltando aqui a falar sobre cartas, significa que o conteúdo pode ter sido violado. Por isso é importante o selo inviolável. Quando a pessoa recebe a carta, ele verifica se a carta foi violada ou não, e se for violada, é lógico que ela perde o seu sentido. Selo também fala de proteção. Selo também fala de guarda. Nós somos guardados, protegidos pelo Espírito Santo. A igreja é protegida pelo Espírito Santo. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, o inimigo não pode tocar nela, porque ela é protegida e guardada pelo Espírito Santo. Um dia que a igreja subir, aí sim, aí o anticristo vai dominar aqui na terra. Então, o selo também mostra que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Está lá em Tito, capítulo 3, versículos 5 ao 7, se você quiser ler. Aliás, eu vou ler para você. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a experiência da vida eterna. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós estamos guardados e preservados pelo Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Eu não sei se eu estou falando para alguém que ainda não é batizado com o Espírito Santo. Talvez você receba o batismo com o Espírito Santo ainda esta semana. Talvez você receba o Espírito Santo mais tarde. Talvez você não esteja preocupado com isso. Talvez você não esteja pensando nisso. Mas eu quero me dirigir para aquele que está pensando no batismo com o Espírito Santo, para aquele que quer ser renovado com o Espírito Santo. Ore a Deus, busque a Ele, faça o seu devocional diário, entregue-se a Ele, jejue, faça uma consagração, esteja
em oração diante de Deus. Peça a Deus o batismo com o Espírito Santo. Peça que Ele batize você com o Espírito Santo. E embora nós saibamos que não depende a sua salvação desse batismo com o Espírito Santo, mas que você possa ter esta maravilhosa graça, esta maravilhosa experiência de ser batizado com o Espírito Santo. Mas lembre-se, mesmo que você não seja batizado com o Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo porque Ele está guardando você. Se você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você está procurando fazer a vontade de Deus, você recebeu o selo do Espírito Santo, está sendo protegido, guardado, livre de todo o mal através dele. Então, fique com esta minha palavra final. Busque o batismo com o Espírito Santo, mas tenha absoluta certeza que você está selado com o Espírito Santo se continuar na presença de Deus, porque nós podemos também nos afastar ou afastar o Espírito Santo de nós. Lembre-se, uma das características do Espírito Santo é ser como uma pomba no aspecto de sensibilidade. Ele é muito sensível e nós podemos afastar o Espírito Santo das nossas vidas, podemos afastar o Espírito Santo do nosso cotidiano com as nossas ações, com as nossas decisões. Podemos fazer isso, mas que nós possamos ter sempre o Espírito Santo muito próximo, muito chegado a nós, fazendo aquilo que o agrada, fazendo aquilo que nós sabemos que é da sua vontade, que é da vontade de Deus. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia, foi muito bom ter você aqui, muito obrigado a você que está concluindo a exibição desse vídeo, muito obrigado a você que já faz parte da nossa comunidade, você que já é inscrito no canal, você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe nas suas comunidades, nos seus grupos, esteja conosco, ative o sininho para que você receba as notificações do canal sempre que ele postar um vídeo novo. E na próxima semana estaremos aqui estudando novamente sobre esta pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo, estudando sobre a divina pessoa do Espírito Santo. Então, até a próxima semana e que Deus abençoe você maravilhosamente.